Boa noite, queridos amigos, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus enche o coração de vocês de alegria. Eu estou estudando, né? Estou aqui com a Bíblia aberta, né? Palavra de Deus. Essa Bíblia que ela está surrada de tanto eu estudar com ela. E estou lendo também o livro Caminho a Cristo. Estou no segundo capítulo, né? Já até comentei com vocês o primeiro capítulo. Hoje eu estou lendo A Ponte sobre o Abismo. Sabe, gente, eu leio essas mensagens e fico ardendo de mim, de quero compartilhar. Eu gosto de falar, gosto de comentar. E ao ler A Ponte sobre o Abismo, que abismo é esse, né? Essa ponte. Vocês sabem o que significa pontífice? A palavra pontífice quer dizer, traduzido é fazedor de ponte. É a pessoa que faz ponte, chama pontífice. Por isso que o Papa é chamado, para a maioria dos cristãos, as grandes autoridades, quando vai se referir a ele, fala o pontífice. Porque ele se coloca que ele faz uma ponte entre Deus e o ser humano. Mas a ponte entre Deus e o ser humano, quem é? É Jesus Cristo. Não é o Papa. É Jesus. Ele é a ponte. Depois que o homem pecou, essa terra se tornou um abismo. O que é um abismo? A coisa é um vácuo que separa a gente de transportar para um outro lugar. Então fica intransponível, não é? Então, Cristo, ele é a ponte que liga o ser humano a Deus. E lendo sobre isso, a gente fica assim maravilhada. Porque o homem, ele foi originalmente dotado de nobres faculdades, de uma mente equilibrada, era um perfeito ser e estava em harmonia com Deus. Quando Adão saiu das mãos do Criador, um ser perfeito, uma mente equilibrada, dotado de inteligência. Seus pensamentos eram puros e seus desejos eram santos. Mas por causa da desobediência, tudo isso mudou. A terra foi entregue nas mãos de Satanás. E a maldade está aí. Porque o homem separou-se de Deus. Criou um abismo intransponível, a não ser através de Jesus Cristo, né? Por isso que um dia eu respondi para uma senhora, quando ela disse que o Papa era a ponte. Eu falei, não, é Cristo que é a ponte. É só Jesus é a ponte. Eu estava lendo que quando Jacó pecou, lembra? Que ele pecou, traiu seu irmão,
né? Enganou o pai. Ele precisou depois fugir, porque o irmão prometeu matá-lo, então ele precisou fugir. E ele chegou num determinado lugar, a noite caiu, sozinho no deserto. E ele, com aquele remorso, né, no coração, aquela tristeza por ter traído o irmão, o peso do pecado sobre ele estava muito mal. Ele achou que estava perdido para sempre, que Deus não ia mais querer ele, não aceitaria mais ele. Ele estava muito angustiado e ele pôs uma pedra como travesseiro e deitou para dormir. Teve uma das maiores revelações que um ser humano pode ter, certeza dos seus pecados perdoados. O que ele viu? Uma escada que chegava da terra até o céu ou do céu à terra. E essa escada, os anjos subiam e desciam por ela. Que visão magnífica, maravilhosa. Então ele teve a certeza, entende? Ele teve a certeza que Deus aceitava ele, porque ele estava arrependido. Antes de pecar, o homem mantinha uma alegre comunhão com aquele que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Lá em Colossenses, Paulo fala isso. 2 no versinho 3. Né? Olha só. Aquele que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Né? Antes de Adão e Eva pecar. Entende? Eles mantinham essa alegre comunhão com aquele Deus. Você já imaginou? Com o autor da sabedoria, da nobreza de caráter, a pureza, a santidade. Mas depois do pecado, já não encontrava alegria na santidade e procurava esconder-se da presença de Deus. Essa é a causa. É o que acontece com todo ser humano quando eles pecam, procuram afastar-se de Deus. Eles acham que Deus afastou, não, mas é o pecado que nos afasta de Deus. Né? E ainda é a condição e já não encontrava alegria na santidade e procurava esconder-se da presença de Deus. Esta ainda é a condição do coração não renovado. Ele não está em harmonia com Deus, nem demonstra satisfação em relacionar-se com Ele. A pessoa que vive no pecado, eles não têm essa alegria. Alegria da salvação. Gente, a alegria da salvação é uma coisa assim fantástica, né? A pessoa tem que viver, né? Sentir. Que o pecado é uma coisa assim tremenda. É realmente quando pecamos, nós sentimos tristeza por ter feito aquele pecado, por ter cometido, né? Ficamos numa situação difícil. Mas tem pessoas que lutam e que voltam para Deus. Quando conhece a palavra de Deus, ele fica numa alegria tremenda, ele aceita. Mas outras pessoas, eles não se sentem bem de maneira alguma de estar perto de Deus ou de estar perto dos filhos de Deus. Eu vivo isso. As pessoas da minha família que não aceitaram ainda a mensagem, que eu tenho esperança que um dia eles vão aceitá-los, que não aceitaram ainda, eles não se sentem bem com a gente. Entende? Eles não ficam assim, sabe? Fica assim deslocado. Por quê? O assunto, o papo, muitas vezes, deles não dá certo com a gente, o da gente não dá certo com eles. Aí a gente começa a entender.
Por que que muitas pessoas não aceitam mesmo, eles não se sentem bem, porque eles gostam da vida de pecado que levam. E por essa razão, você sabe, que muitos não vão mesmo entrar no céu. Não é porque Deus é um decreto arbitrário de Deus, né? Esse decreto arbitrário de Deus que exclui o ímpio do céu, não. Eles ficam do lado de fora por se sentirem inadequados na companhia dos santos. Ali não é o meu lugar. Uma vez, eu dei estudo para os meus vizinhos. Agora eles não moram mais aqui. Eles ficaram maravilhados. Eles se empolgavam. Toda quinta-feira à noite eles vinham para minha casa. Era família grande, vinham todos. Vinham para estudar. E nós estudávamos. E passamos vários meses estudando a palavra de Deus. Eu já estava até acostumado com eles, eu sempre fazia um chazinho, alguma coisa. E a gente, por essa casa ser próxima, estavam sempre no muro conversando. E eu fazia pão, dava pão para eles, davam alguma coisa para mim também. E era uma amizade muito gostosa, entende? Tinha muito carinho por eles, ainda tenho carinho por eles, apesar que eles não moram mais aqui, né? E quando terminou os estudos, eles vieram na próxima quarta, que eles entenderam que terminou o estudo, eles tinham que tomar uma decisão. Se eles iam ser batizados, se eles não iam, porque a gente deixava a critério deles. E aí, ele chamava Paulo. Aí o Paulo falou assim: Dona Áurea, vou dizer uma coisa para a senhora, eu aprendi muito. Aprendi coisas magníficas a respeito de Deus. Ele falou assim: olha, eu lá na empresa em que eu trabalho, eu estou até discutindo religião, ele disse. Até ele disse assim, uns lá falaram para mim de um arrebatamento secreto, da vinda de Jesus secreto. Eu falei, não. Aí levei lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. Mostrei que todo olho vai ver Jesus no céu. E eu fiquei feliz de ver que ele tinha, né, se interessado. E falou muitas coisas para mim, de que ele tinha aprendido e que tinha compreendido. Mas ele falou uma coisa que me deixou triste, sabe? Eu só vim avisar a senhora que eu não me enquadro em toda essa santidade. Eu não me enquadro na beleza de um viver cristão como a senhora vive, ele disse. Eu acho lindo o jeito da senhora ser, do jeito que a senhora vive, mas eu não me enquadro. Ele falou assim, nós aqui, eles tinham deixado de fumar, porque eu levei eles como deixar de fumar em 5 dias, lembra desse curso? E eles fizeram. E chegaram dias que eles ficaram trancados dentro de casa, não saíram de jeito nenhum para não ter contato com ninguém, porque eles não queriam mais fumar, e se eles saíssem para fora, conversar com os amigos, então eles não queriam. Os dois fumavam. A casa deles tirava cigarro puro. Quando você entrava, você já sentia o cheiro de cigarro. E eles deixaram. Foi uma benção, né? Nunca mais fumaram. E ele então disse para mim, mas eu não consigo deixar da minha loirinha. Loirinha da cerveja que ele tomava todo dia. Eu falei, não, mas isso aí com o tempo você vamos continuar estudando. Ele falou, não vou mais tomar tempo da senhora. Eu falei, não, eu não estou perdendo tempo de falar com vocês a respeito de Jesus. E ele falou assim, eu só queria vir dizer, a senhora é como uma mãe para mim, eu aprendi muito. Vou levar a senhora no meu coração, ele disse. Mas não me encaixo, ele disse, eu não me encaixo. Está vendo o que o pecado faz? Está vendo? Porque muitas pessoas, se uma dessas pessoas for morar no céu, ele não será feliz lá.
ele não se enquadra. Ele não vai se sentir bem na alegria dos santos, junto com os santos. Então, por nós mesmos, gente, é impossível escaparmos do abismo, desse abismo de pecado em que estamos afundados. Tá vendo? Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Jó escreveu assim, no capítulo 14, verso 4. Quem da imundície poderá tirar coisa pura? Então, quando Deus destruir uma pessoa, é porque realmente ela não quer. Deus não condena ninguém. A pessoa por si ela se condena. Ela não quer. Para seguir a Cristo, tem que aceitar o novo nascimento. Quando Nicodemos foi procurar Jesus de noite, lembrado lá no capítulo 3 de São João, se eu não estou enganada, é isso? Ele disse para Jesus, Mestre, eu sei que você vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não for com você. Por que ele falou isso? Ellen White, ela disse que quando Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas que faziam negócio dentro do templo, lá no pátio do templo, ele disse assim, ela disse que ele estava entre as colunas ali do templo, observando o que Jesus estava fazendo. Jesus expulsou os cambistas, derrubou as mesas, imagina, hein? Frango, galinha, ovelha correndo para todo lado, moedas pelo chão. Jesus expulsou. Então, ele viu esse trabalho que Jesus fez, né? Então, aqui no capítulo 3 de São João, diz assim que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e esse foi de noite ter com Jesus. E disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Entendeu? Ele chegou elogiando Jesus e levou uma bufete desse, né? Entende? Quando ele falou, bom mestre. Na verdade, ele queria dizer assim, bom mestre, mestre, você sabe que eu também sou mestre igual a você, não é isso? Não, mas Jesus disse para ele, porque o que precisava de Nicodemos era um novo nascimento. Ele era um bom homem que acreditava em Deus, que amava Deus, mas ele tinha que viver esse novo nascimento, ele tinha que nascer de novo. Então ele disse, né? E perguntou-lhe Nicodemos, como podemos nascer sendo velho? Que coisa é essa? Né? Podemos, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Ele fez essa pergunta. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra. Onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascer de novo. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos começar a aprender a voltar às origens. Como saímos das mãos do nosso Criador.
E naquela noite, Nicodemos entendeu. E ele lutou. Ainda que às escondidas, mas ele seguia Cristo. Ele se revelou na morte de Jesus, que ele foi sepultar o corpo de Jesus junto com José de Arimateia. Ali ele aceitou, porque as pessoas falam assim, mas eu acredito em Deus, eu amo a Deus. Eu tinha uma senhora que falava para mim assim, eu tenho um coração que não é meu. Quando eu falava para do amor de Deus, quando eu era jovenzinha, eu trabalhava na casa dela e falava muito do amor de Deus para ela. Ela falava assim, mas minha filha, eu sou de Deus. Ela falou, eu tenho um coração que não é meu, entende? Então, e tem pessoas que é assim, né? E desse jeito. Então, olha, não basta perceber o compassivo amor de Deus, enxergar a benevolência e a bondade paternal do seu caráter. Não basta discernir sabedoria e a justiça da sua lei para ver que ela está alicerçada sobre o eterno princípio do amor. Não basta isso. Você tem que viver, né? O apóstolo Paulo viu tudo isso quando exclamou: consinto com a lei que é boa. A lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Mas em desespero, ele acrescentou com o coração amargurado: sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Que está lá em Romanos 7. Ele anelava a pureza e a justiça, coisa que por si mesmo ele não tinha força para alcançar, e clamou: desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? O homem por si só, sem a ajuda de Deus, ele não consegue. Porque é Cristo que é a ponte. Cristo é a ponte sobre o abismo. É Ele que faz a conexão entre Deus e o Pai. Entre Deus e o Pai. Nós precisamos aceitar esse Jesus. E pedir que Ele, porque nós por si mesmos, nós não somos bons. Você sabe que nós não temos nada de bom em nós. Se tem alguma coisa de bom em você, é porque veio de Deus. Porque de nós mesmos nós não temos nada de bom. Então disse que a vida estava nele, a vida eterna está em Jesus. Para nós adquirirmos a vida eterna, temos que aceitar esse Jesus maravilhoso, não é? São muitas imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar essas verdades, deixando clara para as pessoas que desejam livrar-se do fardo da culpa, do pesado fardo da culpa. Como aconteceu com Jacó, entendeu? Né? Ele carregava aquele peso. Olha, ele ficou todos aqueles anos trabalhando lá para o seu sogro Labão, mas ele tinha aquele peso. Por isso, quando ele estava retornando de volta para a casa do pai, que ele passou aquela noite lá no Vale do Jabó, aquela luta que ele teve com Deus, era uma luta tremenda, porque agora ele ia encontrar com o irmão, e ele queria sentir de Deus o perdão, ele queria sentir de Deus o perdão. Por isso que ele agarrou em Cristo, que aquele anjo era Cristo, ele agarrou: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E que bênção! O que Jesus perguntou para ele? Qual é o teu nome? Sabe o que ele respondeu? Senhor, eu sou uma fraude, eu sou enganador, eu sou mentiroso, eu sou usurpador, eu usurpei o lugar do meu irmão, a bênção que era do meu irmão, porque a palavra Jacó quer dizer enganador.
Por isso que Deus mudou o nome dele. Não vai mais chamar Jacó. Você não vai ter mais esse nome de enganador. Você não vai mais chamar isso. Mas você vai chamar Israel. Porque lutaste com Deus. E prevaleceu. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Entende? Então, quando o ser humano peca, que ele sente essa separação de Deus, ele precisa clamar como clamou Jacó, chorar pelo pecado. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles verão a Deus. Essa tristeza pelo pecado, chorar de tristeza pelo pecado. Porque Deus ama os seus filhos. E com amor mais forte do que a morte, ao dar seu Filho, Ele derramou sobre nós, sobre todo o céu, em apenas uma dádiva. Ele derramou sobre nós todo, quando Ele deu Jesus. Essa dádiva, não é? A vida e a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, os rogos do Espírito, a obra do Pai, operando acima de tudo e por tudo, incessante interesse dos seres celestiais, tudo está sendo empregado em favor da redenção da humanidade. Desde que o ser humano pecou, todo o céu está envolvido no resgate do ser humano. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, todos estão lutando para que o ser humano volte-se para Deus. Então, Jesus veio buscar o perdido, não foi o que ele disse? Ele veio buscar o perdido. Contemplemos o precioso sacrifício que foi feito por nós e esforcemos-nos para apreciar o valor do empenho, da energia que o céu está dispensando para buscar o perdido e levá-lo de volta à casa do Pai. O empenho é muito grande, gente. Você já imaginou? Então, por que eu ficar demorando tanto tomar uma decisão? Por que eu não deixo vida de pecado? Que é tão bom viver uma vida diante de Deus, né? Por mais que nós cometemos pecado, mas nós já nos apegamos a Deus, porque às vezes dão deslizes, mas não podemos viver na prática do pecado. Então, não deveríamos ter, que ter uma pergunta para a gente terminar, não deveríamos então ter em grande consideração a misericórdia de Deus? O que mais Ele poderia fazer? Busquemos, pois, a relacionar-se com Deus. Lembra-se que Jesus é a ponte. Vamos relacionar-se com aquele que nos amou com maravilhoso amor. Utilizemos os meios que foram nos dados para que sejamos transformados à semelhança e restaurado a comunhão com os anjos ministradores e a harmonia e comunhão com o Pai e com o Filho. Vamos lutar por isso, para restaurar a comunhão. Que Deus já fez tudo. O que mais Deus poderia fazer? Ele deu seu próprio Filho, pagou o preço de todo o pecado. É só você aceitar. Ele é a ponte, lembra? Cristo é a ponte que nos conduz para a vida eterna. Não é o Pontífice Papa, não. É Cristo. Ele é a ponte. Que Deus ajude. Deus ajude. Nós nunca esquecemos disso.
e que nós devemos deixar esse mundo de miséria, de pecado e nos apegarmos a esse Deus maravilhoso, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há. E o teu Criador, o meu Criador, nos criou para que nós vivamos em paz com Deus. E aí nós voltaremos ao Éden restaurado, aonde o homem foi originalmente dotado de nobres faculdades. Você já imaginou? Você já pensou? Com essa mente de pecado que nós temos, uma mente doente, uma cabeça doente, um corpo doente, e não tem homens tão inteligentes na face dessa terra. Muitos usam para o mal, mas é bem-aventurado aqueles que usam para o bem. E se nós entregarmos o nosso coração a Cristo, nós podemos adquirir tudo isso de volta. Sermos seres especiais para Deus. E vai ser uma alegria ao entrar no céu cantando. Anjos que não participaram aqui embaixo, eles vão querer saber de nós como foi que nós vencemos Satanás. E nós vamos dizer, porque Jesus foi a ponte. É através dela, dessa ponte, que nós chegamos até aqui. Que Deus abençoe vocês. Eu estou gravando agora à noite. Já são 9h30. É hora de nanar, né? Já é hora de dormir. Mas eu espero que a hora que vocês forem assistir, que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus, principalmente você que está longe de Cristo. Não fica assim longe. Venha para Jesus. Atravessa esse abismo e que Cristo vai te conduzir ao lar celeste quando Ele vier. Que Deus abençoe vocês e vos guarde. Que Deus enriqueça a vida de vocês. E que Deus dê a paz para vocês. Amém? Deus abençoe.